No vídeo de hoje, o que eu vou mostrar pra vocês aconteceu de verdade e tá tudo documentado. Um menino de apenas 14 anos, no meio da noite, enquanto toda a sua família estava dormindo, ele pegou um fuzil que era do seu pai e atirou a queima-roupa em toda a sua família enquanto eles ainda estavam dormindo. Isso aconteceu lá em 1986 e foi totalmente documentado pela equipe de reportagem da época. E agora, muitos anos depois, a Netflix pegou todo esse acervo e transformou num documentário de 4 episódios chamado Por que Matei Minha Família. Então, se você tiver interesse de assistir, assiste lá porque vale muito a pena. Mas nesse vídeo eu vou contar a história do que aconteceu na época e como que esse garoto de apenas 14 anos foi julgado. Meu nome é Teles e sejam muito bem-vindos ao meu mais novo canal Insanamente. Já se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos insanos como esse, beleza? Agora vamos parar de tanta enrolação e bora logo para esse vídeo. Bom, tudo isso aconteceu lá em Jerusalém em 1986. Eles eram uma família completamente normal, mano. Pai, mãe, seus 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino. Em uma determinada noite, eles tinham acabado de assistir um filme, como toda família normal sempre faz, e logo depois foram para suas camas dormir. E no meio da madrugada, o menino simplesmente levantou, pegou um fuzil que infelizmente seu pai tinha lhe ensinado a usar algumas semanas antes disso acontecer. Ele entrou primeiro no quarto dos pais, que ficavam no andar de baixo, e atirou a queima-roupa nos dois. O estrago foi tão feio, galera, que disseram que o pai perdeu metade do rosto que foi arrancado fora com a força do tiro. Logo depois ele subiu as escadas, entrou no quarto das irmãs que até chegaram a acordar. Uma delas perguntou o que é que estava acontecendo e antes mesmo dela terminar a frase, o menino atirou nelas também, transformando tudo aquilo numa chacina doentia feita por um garoto franzino. O lugar, como vocês podem ver, parecia um cenário de filme de terror, mano. Era sangue pra todo lado, até mesmo sangue no teto, mano. O estrago foi tão feio que ninguém tinha sangue frio, ninguém tinha estômago pra entrar ali naquele lugar com calma e observar o lugar desse jeito. É preciso um esforço para a gente se acalmar e conseguir continuar trabalhando. Eu não consegui olhar, fiquei com lágrimas nos olhos o tempo todo. Tive que parar, enxugar os olhos e continuar registrando as provas. O menino sabia o que ele estava fazendo, e para não levantar suspeitas, ele tirou seu pijama cheio de sangue, colocou roupas limpas e correu para a casa da vizinha, gritando que ladrões entraram na sua casa e mataram sua família. Porém, ele deixou o fuzil em cima da mesa da cozinha, e qualquer policial em sã consciência rapidamente ligaria os pontos por ver uma arma do crime ali daquele jeito na cozinha, né? Quando os policiais chegaram na cena do crime, nem mesmo eles tinham estômago para aguentar estar naquele lugar. O detetive Avi Samuel, que assumiu desvendar o caso, rapidamente desconfiou que teria sido o menino que cometeu aquela barbaridade. Porque por mais que tenha sido um ladrão ou terroristas que fizeram aquilo, normalmente terroristas gostam de chamar a atenção da mídia, né? Eles chamariam a atenção de jornalista, atrairiam uma plateia para todo mundo ver os reféns que eles tinham feito e não fazer escondidinho na calada da noite e depois iriam embora sorrateiramente, esquecendo a arma do crime deles ali na mesa da cozinha. Então o detetive interrogou o garoto e não demorou muito para o garoto assumir o seu crime. E ali mesmo ele confessou tudo, dizendo que foi ele mesmo que matou a sua própria família. E qual é o verdadeiro motivo para ele ter feito tudo isso, Teles? Você deve estar se perguntando aí agora. Infelizmente, o verdadeiro motivo não foi revelado até hoje, 35 anos depois do acontecimento. O depoimento que o garoto fez na época é que quando todos foram dormir, no meio da madrugada um espírito verde falou no ouvido dele para ele pegar e montar o fuzil do pai dele. E depois esse espírito verde mandou ele matar todo mundo que morava ali, assim mesmo do nada, sem mais nem menos. Me diz, o que ele falou pra você? Um corpo verde entrou nele e mandou ele matar. Essa foi a história, mais ou menos. Ele ouviu vozes, comandos, essas coisas? Sim. Bom, essa história pode até colar com algumas pessoas religiosas, pessoas espíritas, mas não com a polícia e com a justiça, que são todos muito céticos e precisam de provas concretas. Então começaram a investigar. O menino tinha problemas na família? Não, os parentes e vizinhos diziam que eles eram uma família exemplar, uma família normal como qualquer outra. O pai maltratava os filhos? Não existia nenhum relato sobre o pai maltratar seus filhos e nem nada do tipo.
Alguns policiais até pensaram que o pai poderia ter abusado das meninas, né? Daí para se vingar, o menino revoltado acabou fazendo aquilo. E mesmo que fosse esse o caso, por que ele subiria as escadas e mataria as irmãs também, sendo que elas eram as vítimas desse caso, né? Se ele quisesse realmente proteger as suas irmãs, ele nunca mataria elas depois de matar seus pais. Então, por que ele realmente cometeu essa barbaridade? Bom, as autoridades levaram o menino para uma clínica psiquiátrica para fazer uma série de exames e ver se ele possuía algum distúrbio mental, na intenção de solucionar o caso, dizendo que o menino era completamente louco ou algo assim. Mas não. Os médicos disseram que ele era um menino completamente normal e, além do mais, com um QI muito elevado para um jovem daquela idade. Ou seja, diziam que o menino era extremamente inteligente, pois depois descobriram que os pais tinham tirado ele da escola normal e colocaram numa outra escola para superdotados, né? E lá o menino tirava as notas mais altas de todas as matérias. Então ele realmente era um menino que estava em sã consciência e era muito inteligente. Então, se a família não tinha problemas, o menino não era louco, qual será o verdadeiro motivo do menino ter feito tudo isso? Os policiais precisavam dessa resposta, pois o menino logo mais iria a julgamento e sem um verdadeiro motivo seria muito difícil julgar uma criança que estava para completar seus 14 anos e cometeu um assassinato em massa contra sua própria família. E sempre que perguntavam para ele o motivo, o menino sempre respondia da mesma maneira, que um espírito verde possuiu ele e mandou ele fazer todas aquelas coisas e ele fez. O mais triste, galera, é que os policiais tentavam provocar sentimentos no garoto para ver se ele se sentia culpado, né, ou se sentia arrependido do que ele fez. Levaram o menino lá no túmulo da família que ele matou, o menino não derramou nenhuma lágrima, ele reagia como se não se importasse nem um pouco com o que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com suas irmãs, pessoas que faziam parte da vida dele diariamente e ele não parecia sentir falta deles, né? Não sentia culpa e nem arrependimento. E isso revoltava ainda mais as autoridades, porque como que um garoto desse consegue fazer isso, cara? Fale com ele. Você tem alguma coisa a dizer para alguém da sua família? Sua irmã Shira, sua irmã Nath. Ele disse alguma coisa? Eu não consigo ouvir. Ele disse alguma coisa? Não consigo ouvir. O que disse? Enfim, galera, o desfecho de toda essa história é que o menino foi para tribunal ser julgado e, por incrível que pareça, ele não foi julgado como assassino cometendo um homicídio doloso. Ele foi julgado como homicídio culposo, que é quando uma pessoa mata sem intenção de matar, como se aquilo tivesse sido sem querer. Enquanto o homicídio doloso é para aquelas pessoas que mataram na intenção de tirar a vida do outro, né? Mataram por algum motivo maior. E qual que é a diferença no fim das contas? O que isso impacta na vida do menino? Você deve estar se perguntando. A diferença, galera, é que quando é um homicídio doloso, a pessoa não tem direito à herança, mas o homicídio culposo sim. Ou seja, no fim das contas ele herdou tudo que foi dos pais dele. Ele herdou a casa, tudo que tinha dentro, os bens, se os pais tinham carro, negócio, dinheiro, tudo ficou para ele. E sua pena foi de apenas 9 anos de prisão. Isso para quem tem 14 anos não é nada, pois assim que ele foi questionado sobre o que ele achou de tudo isso, ele responde bem assim: não tem problema, a vida começa aos 20 mesmo. Então, no fim das contas, ele saiu da cadeia no auge da vida dele, herdou tudo que era dos pais e foi viver uma vida completamente normal depois daí, com emprego, teve uma mulher, depois teve 2 filhos e até hoje ele deve estar vivendo uma vida tranquila, como se nunca tivesse cometido nenhum crime. E o pior de tudo é que ele ainda não deve ter se arrependido do que fez e nem ao menos deve sentir falta da própria família que ele matou. E essa foi a terrível história do menino que matou sua própria família lá em 1986.